Você sabia que metade dos cachorros morrem de câncer atualmente? 1 em cada 2 cachorros sofre com essa doença terrível. Sabia que a maioria deles tem alergias? Mais especificamente, 58,33% dos cachorros sofre com dermatites, um nome técnico das alergias. Você sabia que as pessoas gastam fortunas, que somando os gastos dessas duas doenças chega a R$ 16.172 por ano? Custos com tratamentos que na maioria das vezes apenas mascaram o problema por pouco tempo e na verdade pouco se resolve. Gastos que muitas vezes não são colocados na ponta do lápis e acabam passando totalmente do orçamento sem que a pessoa perceba. E você sabia que essas duas doenças são totalmente evitáveis? Agora imagina, você poder ver o seu cachorro verdadeiramente curado das alergias, acabando com as causas desse desconforto, sem ter que usar remédios, shampoos e intervenções artificiais. Imagina daqui para frente, nenhum cachorro seu ter que passar pelos sofrimentos do câncer e de seus tratamentos. E se seu cachorro já estiver com essa doença, imagina poder ver ele curado do câncer. Imagina tudo isso poder ser realizado por você mesma, dentro de casa, por meio das técnicas mais modernas do mundo saudável canino. Na aula de hoje, você vai descobrir porque todas as rações, incluindo as rações super premium mais renomadas do mercado e as hipoalergênicas mais caras, estão matando os nossos cachorros mais cedo, causando todas as doenças que eu citei antes. Conhecimentos que serão passados para você com todas as comprovações científicas e referências, da maneira mais simples e didática para o entendimento de qualquer mãe ou pai de cachorro. Conhecimentos que te darão a possibilidade de economizar toda a fortuna que você gastava com os tratamentos convencionais, remédios, exames e veterinários constantes. Conhecimentos que te darão a oportunidade de ver o seu cachorro livre do câncer e das alergias. Você deve estar achando isso bom demais para ser verdade. E se eu estivesse na sua situação, eu pensaria isso também. Mas o fato é que várias mães de cachorro já têm conseguido evitar essas doenças e melhorar a saúde dos seus cãezinhos sozinhas, dentro de casa, com tudo que você vai aprender. Para te provar que tudo isso é possível, veja o que essas outras mães de cachorro têm a dizer. Aqui está a Mica, curada do câncer, graças a Canis Vitae Paz de Cachorro. Quando nós adotamos a Pipoca, soltava muito pelo mesmo. Você varrer a casa, passar pano e tá aquilo parecendo uma vassoura com o pelo dela. Mudou muito, o pelo da Pipoca parou de cair bastante, está muito mais brilhoso. As alergias diminuíram muito e a obesidade diminuiu também. Ele perdeu peso, o pelo tá uma graça e mais animadinho. Eu tinha várias situações aqui em casa. Eu tinha situações de obesidade, emagrecimento, queda de pelo e alergia. Todos esses sintomas, parece assim, história da carochinha, mas já diminuíram sensivelmente. Vai fazer 2 semanas. Então assim, ela agora não tem olhos vermelhos mais, a orelha dela está mais clara, atrás no bumbum, quando a gente rapa para não ter cabelo, era um rosa tão forte, agora praticamente está branco. As unhas, naquele vídeo que você fala que as unhas são rosadas, a dela era também bem rosa, não está mais, as unhas dela não estão mais assim, está tudo clarinho. Pietro foi considerado curado do câncer, ele hoje está bem, com 13 aninhos, e graças a Deus eu me sinto muito feliz. Olá, mães e pais de cachorros, aqui é o Bruno Cavalcante da Canis Vitae. Para quem não me conhece, eu sou pesquisador de saúde e medicina natural para cães. Eu sou o pai da Gaia, uma vira-lata linda que eu adotei quando ela tinha 45 dias de vida. E é importante que você saiba que tudo que você vai aprender aqui não surgiu do nada. Tudo começou com a Duda. Ela me acompanhou por 13 anos. Eu simplesmente dei tudo de melhor para ela, porque no fundo eu não era um dono. Eu me sentia como um pai. Eu passeava com ela, eu comprava brinquedos novos, uma caminha linda que ela amava,
muitos petiscos e de comida, só ração super premium. No finalzinho de 2011, eu comecei a observar algo estranho nas mamas dela e eu fiquei muito preocupado. Porque eu não sei se onde você mora é assim, mas aqui no condomínio parece que todos os cachorros morrem de câncer. Eu tinha muito medo de perder ela para essa doença. No início de janeiro, a Duda foi diagnosticada com câncer de mama. Ela fez a cirurgia e parecia bem. O pós-operatório deu tudo certo, ela fez alguns exames e eu estava muito feliz. 2 meses depois, acho que já era março, fizemos os exames pré-operatórios, mas não mostrou nada nas imagens. Só deu para saber na hora da cirurgia. O câncer no outro lado das mamas voltou maior. A doutora Marta até pensou em fechar e deixar como estava, mas resolveu tentar e retirou o máximo de músculo afetado pelo câncer. Ali eu me vi enfrentando um dos maiores temores de alguém que tem bicho. Eu decidi não fazer a eutanásia, que é um procedimento que cede o cachorro para sempre, feito somente quando o cachorro está em muito sofrimento. Eu fui direto para casa. No mesmo dia, dia 15 de maio de 2012, a Duda morreu de câncer no meu colo, assim que chegamos em casa. A dor da perda de um peludo é igual a de uma pessoa querida, ou dependendo do nível de vínculo entre o dono e o animal, até maior. Um dos momentos mais doloridos após a morte da Duda foi voltar para casa e ver a caminha vazia, os brinquedos e vasilhas sem função, e a dúvida: o que eu vou fazer com tudo aquilo? O meu único desejo era ver a Duda bem, eu só queria que ela não tivesse que passar por todo aquele sofrimento, que ela não tivesse que ir tantas vezes no veterinário para tentar vencer uma doença que no final de tudo, infelizmente, não conseguimos. Não entrava na minha cabeça a ideia dos cachorros ficarem tão doentes e isso tudo ser tão normal. Você já pensou em quantos cachorros à sua volta estão com alergias, em quantos cachorros morrem de câncer? Você já parou para pensar em quantos cachorros tomam banho com shampoos especiais, tomam muitos remédios, comem rações caríssimas para tentar curar alergias e nada disso resolve a raiz do problema? O problema é que na época todas essas doenças pareciam pesadelos na minha cabeça. Eu não conseguia dormir direito só de lembrar que a Duda estava com câncer. Parecia mesmo que estávamos sozinhos, apenas eu e a Duda. O pior de tudo é que eu não descobria por que as doenças apareciam. Por que ela precisava sofrer tanto? Na minha cabeça não fazia sentido tudo aquilo estar acontecendo simplesmente porque é assim. Porque a maioria dos cachorros sofre com essas doenças mesmo. E que tudo isso é muito normal. Isso não pode ser normal. E agora a Duda é mais uma nas estatísticas. Eu fiquei triste demais em ter gastado R$ 1.400 na castração da Duda e isso ter servido apenas como uma esperança de prevenir o câncer. Como eu havia feito com a Duda, você provavelmente já castrou o seu cachorro na esperança dele não ter câncer no futuro. E se você já castrou, grandes as chances de você nem estar mais tão preocupada assim com essa doença. Mas assim como eu já perdi a Duda para essa doença, mesmo castrando ela, muitos pais de cachorros também já perderam seus peludos. Mais especificamente, os pais da metade dos cachorros também perderam seus peludos para o câncer, mesmo castrando eles. E assim como eu fiz com a Duda, eles começaram a se preocupar quando o cachorro já estava com essa doença. Foi a partir desse ponto que eu comecei a me aprofundar nos estudos dessas doenças. Eu pensava, será que era para tantos cachorros morrerem de câncer assim? Será que a maioria dos cachorros tem que sofrer com as alergias mesmo? Será que essas doenças são realmente naturais para a maioria dos cachorros? Ou existe algo a se fazer? Como pesquisador, fui entrando de cabeça em onde seria a raiz desse problema. Então o início dos estudos foi exatamente na relação da castração com as incidências de câncer. Será que a castração poderia mesmo prevenir o câncer? Percebi que poderia prevenir sim, mas apenas 2 deles dentre uma infinidade de tumores. A castração previne o câncer de próstata, já que seria impossível
ter câncer em uma glândula não mais existente no corpo do cachorro, que foi retirada no ato da castração, e o câncer de útero, já que também seria impossível ter câncer em um órgão não mais existente no corpo da cadela, que também não possui mais esse órgão depois da sua castração. Percebi que as incidências de câncer de mama, câncer no baço e várias outras não alteravam com essa prática comum de castrar os cachorros. Em alguns casos, cânceres acabavam tendo maior incidência ainda nos cachorros castrados, como é o caso do câncer nos ossos, conhecido também como osteosarcoma. Em uma pesquisa no Veterinary Medical Database, em relação aos cânceres, um estudo sobre osteosarcoma em várias raças encontrou um aumento de 2 vezes na ocorrência de cães castrados em relação a cães intactos, que são os cães não castrados. Ou seja, a castração dos cachorros dobrou as chances dos cachorros terem esse tipo de câncer. No mesmo estudo foi constatado que os cães castrados haviam maiores incidências de diversos outros tumores, como é o caso de tumores cardíacos, ou também conhecidos como HSA esplênico. Um estudo sobre HSA esplênico, que é um tumor cardíaco, que é um câncer no coração, constatou que as fêmeas castradas tinham mais de 2 vezes o risco de desenvolver esse tumor do que as fêmeas intactas, que são as fêmeas não castradas. Eu fiquei impressionado quando me deparei com o aumento das evidências científicas que comprovam os malefícios da castração, especificamente nos primeiros anos de vida. Entenda por quê. Cada órgão presente no corpo do seu cachorro tem as suas funções específicas. Remover qualquer órgão do corpo do seu cachorro levará consequências para a sua saúde. Isso é inevitável. Seu cachorro não conseguiria respirar sem pulmões, por exemplo. Diversas evidências científicas demonstraram que remover órgãos sexuais de um cachorro, principalmente quando esses cachorros são mais jovens, pode ser extremamente prejudicial para a sua saúde. Isso porque os órgãos sexuais não têm apenas a função de reproduzir. Eles também têm grande importância na produção e na regulagem de muitos dos hormônios do corpo do seu cachorrinho. E para que servem esses hormônios, Bruno? De maneira mais simplificada, pense que os hormônios regulam a função das outras células. Eles são o maestro da orquestra. Assim como um maestro diz o que e quando um violinista deve tocar uma nota específica, os hormônios dizem quando e quais células devem ser inibidas ou estimuladas. Essa desregulagem nos hormônios e desorganização das células causadas pela castração trouxe um crescente número de evidências sugerindo que cães castrados, especificamente quando mais novos, podem ter muitos problemas de saúde e também problemas de comportamento, porque os hormônios de crescimento e alguns outros hormônios super importantes para o corpo são desregulados. Voltando ao começo desses estudos, eu percebi por que a castração ficou tão famosa pela sua suposta capacidade de prevenção do câncer. A castração, como dito para você anteriormente, consegue sim prevenir o câncer, porém previne apenas 2 tipos de câncer, o de próstata e o de útero, porque no ato da castração, eles são retirados do corpo do seu cachorro. É como se a maioria das pessoas passassem a ter dor de dente e os médicos, dentistas, decidissem retirar todos os dentes, porque assim ninguém mais teria dor de dente. Mas não ter esses dentes nos levaria a muitos outros problemas. Foi nessas pesquisas que eu percebi que a castração não funcionava para a prevenção do câncer e que a minha vida toda eu estava sendo enganado. Quando eu gastava cerca de R$150 por consulta, o que dava cerca de R$1.050 por ano só de consulta, quando na verdade os veterinários não estavam descobrindo porque o câncer se desenvolvia nos cachorros. Eles apenas fugiam dessas causas. Eles estavam, como no exemplo anterior, apenas tratando dor de dente, retirando os dentes, tratando apenas os sintomas com intervenções nada naturais, que acabavam levando mais problemas ainda para a saúde dos cachorros. Percebi também que essa ótica de olhar apenas para os sintomas se repetia quando o assunto eram alergias.
Quantas vezes fui ao veterinário e escutei que para curar as alergias era necessário apenas dar remédios, dar shampoos especiais e comprar rações caríssimas. No fundo, esses veterinários estavam tratando os sintomas das alergias. Eles só passavam pomadas para aliviar as coceiras, passavam shampoos e antialérgicos para amenizar os desconfortos. Eles não tratavam a raiz do problema. Eles não descobriam e cuidavam do que estava causando aquelas coceiras. Não impressionaria ninguém se um médico não conseguisse curar um coronavírus apenas receitando xaropes para tosse, para o paciente parar de tossir. A tosse de alguém que está doente é apenas um sintoma da doença. É preciso ir mais fundo nessas doenças e encontrar a causa. Apenas achando a causa podemos acabar de verdade com a doença. Caso contrário, estaremos jogando a poeira para debaixo do tapete. Sei que é difícil saber em quem escutar nesse mundo. Um site diz que não pode abacate, logo vem outro artigo e diz que pode. Um veterinário diz que não pode dar sal para o cachorro e outro lugar diz que pode. Caramba, cada hora dizem uma coisa. Às vezes isso pode nos deixar com uma sensação de estar perdido. E eu não culpo os veterinários e outros profissionais pela insegurança nas informações e nas incertezas de diagnósticos e de tratamentos. A maioria deles ama muito os animais e fazem de tudo para ver os bichinhos muito bem. Muitos deles empenham a carreira inteira prescrevendo remédios e pomadas contra as alergias e o câncer. E fazem um bom trabalho. Muitos desses remédios acabam fazendo efeito no cachorro e até amenizam as alergias ou amenizam dores relacionadas ao câncer. Mas é preciso sair dessa matrix, é preciso sair desse pensamento movido pelo sistema que só pensa nos tratamentos. Esses veterinários passam a vida inteira deles tratando apenas os sintomas dessas doenças. Ele pensou apenas em amenizar as alergias do seu cachorro. Ele pensou apenas em amenizar as dores do seu cachorro que estava com câncer. Ele não procurou entender as causas. É como se a vida inteira ele tivesse desenvolvido tesouras para cortar folhas de árvores. Seria muito difícil derrubar uma árvore apenas cortando as suas folhas. Por mais que essa tesoura fosse muito boa e afiada, o foco agora é outro. Você não vai mais tratar os sintomas. Você vai acabar com as causas. Você vai derrubar a árvore pela raiz. Você mesma vai fazer o seu cachorro ficar livre das alergias e do câncer, porque vai acabar com o que causa essas doenças. Perceba ao seu redor como os casos dessas doenças só aumentam. Perceba como as pessoas reclamam que cada vez mais os tratamentos não resolvem nada. Talvez pelas inúmeras tentativas de tratamentos convencionais sem sucesso, nem os veterinários, nem neles mesmos a gente acredita mais. Eles sabem que não resolvem, na verdade nem eles sabem o que resolvem. Aí ficam testando. A minha sensação muitas vezes era exatamente essa mesma que a Mari, uma mãe de cachorro, falou em um dos nossos grupos de WhatsApp. As tentativas para tentar mascarar os problemas das coceiras, por exemplo, iam desde shampoos caros que chegam a custar R$ 552 por ano. E não é força de expressão. Mesmo comprando o shampoo Clorexidina mais barato pela internet, ele sai por R$ 27,00 mais o frete, o que dá R$ 46,00 cada. Comprando um shampoo desse por mês, o gasto anual com apenas shampoos para alergias chega a R$ 552,00 por ano. Fora aqueles remédios super agressivos para o corpo do cachorro, que também não resolvem o problema de verdade. Ela já tomou muitos remédios, mas o único que fez um efeito para ela poder não se coçar é o Biodex. Mas acontece que ela fica sonolenta, mais faminta, entendeu? E era o único. Eu dava 5 dias, ela melhorava um tempo, voltava. Repetia mais 5 dias, o tempo que ela melhorava foi diminuindo. Parece que ela foi ficando imune ao Biodex. Conta de remédio que pode chegar a R$ 1.648,20 por ano. Comprando uma caixa de R$ 35,10 por semana. No ano dá um total de R$ 1.648,20.
As tentativas falhas para tentar contornar os problemas são tão desesperadoras que fez até uma veterinária castrar uma cachorra que sofria de alergias terríveis, na esperança de melhorar. Resultado? Não resolveu nada. E ainda gerou processos inflamatórios terríveis na cadelinha no processo de cicatrização. Aí a veterinária falou comigo: Rosiane, então vão fazer a castração dela. E eu com medo de castrar ela, não vão castrar, que esse problema da alergia dela vai ser hormonal. Já que ela já toma o remédio, ela já tomou muitos remédios. Esta foto, Bruno, foi após a castração. Depois que deu 5 dias, a Luciana falou comigo que ela tinha que ficar lá na veterinária uns 8 dias, mas eu não deixei. Eu falei com ela, eu não fico sem ela lá em casa. Então ela fez a castração, com 3 dias eu busquei a Babi para casa. Eu busquei e ela começou a dar bolhas no corpo, tudo em listas, igual você tá vendo aí. Aí fiquei doida, liguei para Luciana, ela tá dando bolha. Aí ela falou, traz ela aqui. Levei lá e nada da Luciana descobrir, mandou passar um remédio, mandou passar outro. Olha, eu nunca sofri tanto com a Babi. Detalhe que ela gastou R$ 1.400 na cirurgia de castração para ver essa cena horrível. E teve que ver a cachorrinha dela sofrendo horrores para, no fim, não descobrir as causas dessa alergia. Eu não aguentava mais ver os meus cachorros morrendo mais cedo do que eles mereciam e ver muitas pessoas gastando verdadeiras fortunas e ainda assim ver seus cachorros sofrendo demais com o câncer e com as alergias. Buscando essas causas em muitos livros e cursos nacionais e internacionais, foi que eu descobri o principal erro que eu estava cometendo, que é o erro que mães e pais mais cometem, que gera o câncer, alergias e excesso de queda de pelos. Talvez o que eu vá falar para você agora pode ser chocante ou contraintuitivo. O que eu vou falar para você não é para você se sentir culpada, até porque eu também fazia isso e não sabia que eu estava causando um mal terrível para Duda, a minha cachorrinha que morreu de câncer. Depois que eu descobri o pior erro que se pode cometer na criação de um cachorro, eu passei por momentos muito difíceis e pensei até em desistir. Porque no começo da descoberta eu demorava muito tempo para descobrir e aplicar os novos conhecimentos em meus cachorros e em cachorros de amigos. E no começo eu tive que gastar mais de R$ 10.000 nos meus estudos, fator que dificultou muito a continuidade das descobertas. Fora que quando eu conseguia contornar uma doença, eu deixava a outra desamparada. Foram 6 anos tentando achar a melhor maneira de impedir cada doença em específico, as melhores técnicas para otimizar o tempo que eu gastava e as maneiras que fossem mais custo-benefício. Afinal, meu objetivo também era economizar dinheiro. Cheguei a pensar que não teria uma solução prática, barata e ainda que resolvessem todas essas doenças. Mas como se tratava da saúde da minha nova cachorrinha, na época, a Gaia, valia a pena tentar. Só com a prática e o esforço de 6 anos, aplicando para a Gaia, a minha cachorrinha, e para dezenas de outros cachorros, que eu desenvolvi e aprimorei o método que você vai conhecer na Semana do Cachorro Saudável. Eu percebi que esse método não funcionava só para mim, e que cada vez mais pessoas me procuravam e me agradeciam por ter transformado a sua vida e a vida de seus filhos de 4 patas. Essa mensagem foi da Sabrina. Eu quero agradecer muito a Bruno por compartilhar tanto conhecimento com a gente na Canis Vitae e dizer que, sem dúvidas, você teve um papel muito importante nessa nossa luta contra o câncer. Luta que vencemos, a gente venceu o câncer. E, gente, eu estou dizendo isso e mostrando esses relatos porque eu acredito que ninguém tem que passar pela situação que eu passei com a Duda, buscando dar o melhor para ela, mesmo gastando fortunas por anos. Eu mesmo acabei causando o câncer dela. Ninguém mais merece viver esse sofrimento. Sofrimentos causados pelo pior erro que se pode cometer na criação de um cachorro, que é oferecer ração para ele. E não importa se for a ração super premium mais renomada que exista, mesmo se for as hipoalergênicas caríssimas, ou mesmo as rações úmidas.
Se isso realmente acontece, Bruno, por que a ração ainda é vista com bons olhos em nossa sociedade? Você tem que entender que a indústria e a mídia manipulam todo o sistema. A indústria é um negócio e o seu cachorro é apenas um consumidor nos olhos deles. Eles não querem a saúde do seu cachorro. Eles querem o dinheiro que você gasta com o seu cachorro. Mas, Bruno, se o problema é a indústria e a mídia, como ainda existem muitos veterinários que continuam incentivando as rações? Eles não fazem isso por mal. Eles fazem isso apenas porque não têm a especialização para falar de alimentação dos cachorros. É importante observar que em nenhuma grade curricular dos melhores cursos de veterinária do Brasil tem matéria com um aprofundamento em nutrologia para cães. Assim como para os seres humanos, que a profissão de médico é muito diferente da profissão do nutricionista, a profissão de veterinário é muito diferente da do nutricionista ou nutrólogo de cães. Se nem um médico que estuda apenas o corpo humano se aprofunda nos alimentos, imagina um veterinário que durante a sua graduação teve que estudar no mínimo 5 animais diferentes. A nutrição canina ainda é pouco conhecida na sociedade porque bate de frente com as grandes indústrias. Indústria essa que fatura mais de 20 bilhões de reais todo ano no Brasil, como você pode ver nesses dados da Abimpet, uma associação nacional do mercado pet. Dessa movimentação toda de dinheiro, 73% dos 20 bilhões são referentes à venda de rações, o que totaliza mais de 16 bilhões de reais. De novo, indústria que movimenta mais de 16 bilhões de reais por ano com a venda de rações para cachorro. Como se trata de muito dinheiro, essa indústria consegue manipular até mesmo as grades curriculares das faculdades, como você pode ver. Além de não ter as matérias aprofundadas de nutrologia para cães na faculdade, essa indústria bilionária ainda promove eventos nos quais informam esses profissionais sobre os supostos benefícios das rações, com o interesse de manipular em favor de seus interesses econômicos. E grande parte dos empregos no mercado pet estão ligados às rações, como é o caso do trabalho nas próprias indústrias, ou quando os veterinários ganham dinheiro com a venda dessas rações em pet shops. Além do dinheiro que eles ganham com a venda de rações, eles ganham dinheiro com a venda de remédios, vacinas e cirurgias necessárias para curar doenças causadas pelas próprias rações. Já ouviu falar que não se fazem mais eletrodomésticos como antigamente, para que tenhamos a necessidade de comprá-los com mais frequência? Pois é, parece mesmo que todas as indústrias são farinha do mesmo saco. Toda essa engrenagem do sistema de saúde canina é pensado em prol do dinheiro e não da saúde do seu cachorro. Doía demais meu coração também de ver outros cachorros sofrendo com câncer e outras pessoas sendo enganadas. Nessa reportagem da Globo, a aposentada faz empréstimo para pagar tratamento de cadela com câncer de mama. Um absurdo, porque até uma senhora de idade tem que sofrer com esse mecanismo da indústria e ser literalmente extorquida. Do trecho da própria reportagem, para arcar com o tratamento e a cirurgia de retirada de mama, ela fez empréstimo de R$4.000 e até promessa para que o animal resistisse à cirurgia. Extorquir R$4.000 de uma senhora e fazer ela ter que fazer empréstimos. E o pior de tudo é que essa história acabou como muitas outras. O interesse financeiro das grandes indústrias falou mais alto do que a saúde do cachorro e o sofrimento de milhares de outras mães e pais de cachorros. História antiga de interesse financeiro que segue a mesma lógica desde a primeira ração inventada no planeta. E para entender por que todas as rações fazem mal, vamos entender primeiro para quem elas fazem mal. Dar apenas alface para um leão comer, com certeza faria muito mal a ele. Isso é senso comum, todo mundo consegue imaginar isso, porque já sabemos que na natureza um leão caça presas e come carne. Essa é a biologia dele, essa é a alimentação dele. Para a gente conseguir visualizar melhor as necessidades do seu cachorro, vamos entender por meio de uma história dos primeiros cachorros do planeta. Qual é a alimentação ideal para um cachorro? Os ancestrais do seu cachorro são os lobos cinzentos. Sim,
Resumidamente, o seu cachorro é um lobo domesticado. Eles chegam a compartilhar 99,9% do DNA mitocondrial com eles. O que isso quer dizer, Bruno? Quer dizer que a proximidade é tão grande que se um cachorro cruzar com um lobo, os descendentes são férteis. Tanto os lobos quanto os cachorros são carnívoros. A diferença entre eles ocorreu há mais ou menos 15 mil anos, quando o ser humano domesticou os lobos. Mais ou menos 9.500 a.C., quando o ser humano começou a dominar a agricultura, os até então lobos, por questão evolutiva, tiveram que ativar alguns genes relacionados à digestão do amido para sobreviverem à base do resto de nossa alimentação. Esta é uma das diferenças entre os lobos e os cachorros, que conseguem assimilar um pouco melhor os amidos, que são os carboidratos. Exemplos de carboidratos são arroz, milho, trigo e soja. Veja que eles conseguem assimilar um pouco melhor, porque eles ainda são carnívoros, assim como o leão do exemplo anterior, o que torna muito perigoso dar carboidratos em grande quantidade para o seu cachorro. Não é saudável porque é contra a sua natureza. E de adaptação em adaptação, os lobos deixaram de ser canis lupus para se tornarem canis lupus familiares, nome técnico na biologia para o nosso atual cão doméstico. Depois de se adaptarem a consumir carboidratos, os cães continuaram por anos a comer o resto das nossas comidas. E depois da Primeira Guerra Mundial, surgiu nos Estados Unidos a marca de rações Can-L, que era um alimento úmido enlatado feito de conservas de carne de cavalo. Carne de cavalo? Sim, era uma forma de aproveitar a carne dos cavalos mortos ou debilitados em decorrência da guerra. Em meados de 1941, já era comum os alimentos para cães serem vendidos enlatados. No entanto, devido à Segunda Guerra Mundial, as fábricas passaram a produzir as latas exclusivamente para armazenar a ração dos soldados que ficavam nas linhas de frente da guerra. Por conta das guerras, o uso dos outros metais nessa época ficou restrito à indústria bélica, indústria que ficou sobrecarregada na época, produzindo armamentos e equipamentos. Devido à necessidade da época de produzir uma ração que não fosse enlatada, em 1957, a marca Purina lançou no mercado as rações secas, que a gente conhece hoje, em forma de grãos. A indústria de rações secas cresceu muito com o passar dos anos, porque era muito prático dar ração aos cachorros e porque a indústria tinha um discurso de que a ração era a melhor e mais segura opção e alegava que seria muito perigoso alimentar o cachorro em casa sem o preparo adequado. Como em todas as indústrias, ao longo de muitos anos de mercado, foram sendo tomadas decisões para cortar gastos e aumentar os lucros. A maior parte da ração é composta por sintéticos, que são aqueles nomes complicados escritos nos rótulos das rações. Nomes de vitaminas, minerais e conservantes. Como esses aqui: ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, e a lista segue. E os ingredientes das rações, que um dia já foram naturais, esses ingredientes são nojentos demais. Você já ouviu falar em como são feitas as salsichas? Você já ouviu falar que a salsicha é feita com o resto da nossa alimentação? Com o resto de nossos frigoríficos? Então, as carnes presentes na ração do seu cachorro são os restos, dos restos, dos restos. A farinha presente nas rações é o lixo que não consegue ser aproveitado nem para as piores salsichas. Um exemplo dessa farinha presente nas rações é a farinha de vísceras de aves. Essas farinhas são renderizadas por indústrias como essa, as chamadas graxarias, responsáveis por pegar o resto da indústria frigorífica que sobra do nosso consumo e fazer as farinhas presentes nas rações do seu cachorro. Créditos a seguir para o jornal Tarobá de Londrina. Na reportagem da nossa série sobre meio ambiente, o jornal Tarobá mostra um trabalho pouco conhecido, mas fundamental. Afinal, você já parou para pensar na destinação que os frigoríficos dão a ossos e carcaças de animais abatidos?
Antigamente, empresas como esta eram chamadas de graxarias. Hoje são indústrias de reciclagem. Aqui, ossos de bois descartados por açougues e frigoríficos são transformados em alimento para outros animais. A gordura também é aproveitada. Bom, o sebo hoje ele vai desde da indústria de biodiesel, que é um mercado recente, a mais antigo, que era a indústria de limpeza, de sabão, né? E hoje também vai para o mercado PET. E a farinha de carne e ossos, ela é um componente da ração de suínos e de aves e também de pet. A qualidade dessa matéria-prima é tão ruim que essas empresas se consideram do mercado de reciclagem, não do mercado alimentício. Todos os benefícios vendidos pelas rações são apenas um marketing. Não é uma ciência verdadeira. É a ciência que visa dar a eles mais dinheiro. É uma ciência focada em te deixar tranquila, achando que está dando o melhor para o seu cãozinho. Com embalagens lindas e coloridas. É uma indústria que financia as doenças, disfarçada de tecnologia e disfarçada de ciência, mas é publicidade no final das contas. Porque a ciência mesmo explica por que todas as doenças se tornaram comuns e qual é a causa delas, assim como você verá na aula de hoje. Porque se nós olharmos a ciência que eles patrocinam, essa ciência vai mostrar o que eles querem que você acredite. Eles não vão te dizer a verdade. Em resumo, existem dois tipos de ciência. A patrocinada pela indústria e a ciência de verdade, que vai te mostrar o que realmente acontece. Veja esse estudo do Institute of Canine Biology, que é um consórcio internacional independente de cientistas que estão trabalhando para gerenciar e reduzir a incidência de desordens genéticas em cães de algumas doenças. E esse estudo mostra que 1 em cada 2 cachorros morre de câncer. Comprovada agora em um estudo científico aquela sensação de achar que quase todos os cachorros morrem de câncer, porque ao seu redor, quase todos os cachorros desenvolvem essa doença, vamos descobrir diretamente porque as rações fazem mal. As rações contêm substâncias cancerígenas derivadas dos processos industriais. Um estudo que foi publicado em 2003 na revista Mutation Research mostrou que das 25 rações analisadas, apenas uma não apresentava uma substância que induz o câncer. A tradução desse estudo é a atividade mutagênica e aminas heterocíclicas cancerígenas em alimentação comercial para pets. Não é importante que você saiba o que são as aminas heterocíclicas. O importante é você analisar que essas substâncias são comprovadamente cancerígenas e estão presentes na ração do seu cachorro. Não importa a qualidade dela. Veja por quê. É intuitivo pensar que os alimentos industrializados fazem mal. Eu não vou comer McDonald's todos os dias porque é comida industrializada. Tá, mas por que a comida industrializada faz mal? As carnes que vão para a ração dos cachorros têm que passar por um processo em que se transformam em uma espécie de farinha. Para isso, elas são submetidas a altas temperaturas e altas pressões. Esse processo extremamente agressivo na matéria-prima gera substâncias cancerígenas que eu abordei. Além disso, no Brasil, ainda é permitido utilizar outras 2 substâncias, o BHA e o BHT, na fabricação das rações. Mesmo quando a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, sigla IARC, considera essas substâncias cancerígenas. E o BHA e o BHT são conservantes químicos presentes em praticamente todas as rações. Esse aqui é um trecho da reportagem onde diz que, segundo o IARC, o BHA pode ser considerado como possivelmente carcinógeno em animais, cancerígeno. Então podemos concluir que o BHA e o BHT presentes nas rações comprovadamente induzem o câncer nos cachorros. Não adianta nada fazer os exames mais caros do país para tentar curar o seu cachorro se você continuar dando todas as substâncias que causam o câncer. Na quimioterapia, cada sessão custa de R$200 a R$400, com uma média de R$300 por sessão, podendo totalizar um gasto de R$2.400 por ano. R$2.400 por ano para sofrer mais ainda nos tratamentos do que talvez com o próprio câncer. Porque a quimioterapia tem tantos efeitos colaterais que ficaria impossível eu citar todos aqui. Nessa reportagem, quimioterapia em cães
efeitos colaterais e medicamentos. No trecho do estudo, além disso, em função dos medicamentos empregados, pode-se notar sintomas desenvolvidos por eles, como cistite, alterações cardíacas, dermatite e até necrose no local. Para quem não sabe, dermatite é um tipo de alergia. Está tudo interligado. O fato é o seguinte: você não precisa ter nem metade desse sofrimento com o seu cachorro e não precisa gastar nem metade dessa fortuna para ver o seu cachorro livre do câncer. Essa doença é totalmente evitável e você vai entender melhor a seguir. Além do câncer, você vai acabar com outros problemas muito comuns que podem ser agravados pelo consumo de ração, como a queda de pelos e as coceiras frequentes, vermelhidão na pele, feridas na pele, que na verdade são sintomas das silenciosas alergias ou hipersensibilidades alimentares, que são sensibilidades do corpo do cachorro a alimentos específicos que acabam causando todos os sintomas das alergias. São sintomas tão comuns nos cachorros que as pessoas acabam achando que é normal. Quantas vezes a imagem do cachorro é associada a um cão que se coça com a pata de trás? Mas ser comum não significa que é certo. As rações causam alergias pela presença de corantes, palatabilizantes, conservantes e outras substâncias químicas. Nesse estudo científico aqui, vemos o estudo da toxicologia de corantes alimentares, que teve o objetivo de analisar os níveis tóxicos que os corantes carregam. Nesse trecho desse estudo podemos ler: pelo menos 4 corantes, azul 1, vermelho 40, amarelo 5 e amarelo 6 causam reações de hipersensibilidade. Esses corantes estão presentes na maioria das rações. E hipersensibilidade é um jeito mais bonito de chamar as alergias, coceiras ou queda de pelos nos cachorros. Além disso, os cachorros, assim como nós, seres humanos, são sensíveis a alguns alimentos específicos. Assim como um ser humano pode ser alérgico a camarão, um cachorro pode ser alérgico à carne de vaca, por exemplo. Cada cachorro é único e pode apresentar graus diferentes de alergias a alimentos específicos. A ração, além de ter químicos, leva muitos ingredientes na sua composição, mas muitos mesmo. Com uma lista tão grande de ingredientes, fica difícil o seu cachorro não apresentar alergia a nenhum deles. E para deixar essa lista maior ainda do que ela já é, vários outros ingredientes que nem são descritos nas embalagens são encontrados na composição da ração, por se tratar de indústrias com máquinas que processam vários outros alimentos. Então sempre irá sobrar traços de outros alimentos nos maquinários, mesmo que não estejam descritos nos rótulos. Nesse estudo aqui vemos, existem até mesmo DNA de espécies não declaradas em rações para cães. Essa parte do título do estudo, Dietas de Eliminação Comercial para Cães usando PCR, se refere aos alimentos comerciais, que são as rações, e o método de eliminação PCR utilizado no estudo é o método que acabou encontrando DNAs de outros animais que nem estavam descritos nos rótulos. Então pode ser até que tenha carne de animais mortos do zoológico na ração do seu cachorro, que foi renderizado pela graxaria. Nossa, pode ser que tenha uma zebra ou qualquer outro animal cujo DNA não foi identificado. Mesmo sendo uma ração hipoalergênica que diz que não tem frango, por essa evidência científica, podemos ver que ainda assim pode ter frango e outros ingredientes que não foram descritos nos rótulos. Por todos esses motivos, fica praticamente impossível não soltar muito pelo, ter coceiras frequentes, caso o seu cachorro esteja comendo ração. E mesmo se o seu cachorro come rações hipoalergênicas caríssimas, enfim, eu já mudei de várias rações para ela e a veterinária me indicou que é para cachorros alérgicos. Comprei a ração, cara, muito cara. E eu comprei a ração e nada da Babi melhorar. Gastar cerca de R$ 240 por mês com essas rações e ainda não ver nenhuma melhora no cachorro. Ninguém merece gastar esses R$ 240 por mês com uma ração super cara que chega a custar R$ 2.880 por ano para continuar vendo o cachorro sofrer.
Depois dessas aulas, você vai ver como vai ser fácil acabar com todas essas alergias e ainda economizando muito dinheiro. Imagina agora se a indústria vai patrocinar uma pesquisa que vai mostrar resultado negativo do que ela vende. Ela não vai fazer isso. O foco é fazer o produto mais barato possível e reservar uma verba grande para marketing, para que você acredite e consuma, e compre para o seu cachorro. E olha que o seu cachorro não pode nem reclamar. Você iria gostar de comer a mesma coisa todos os dias? Sei lá, imagina você comendo farinha em todas as refeições da sua vida. Farinha pura. Então por que você faz isso com o seu cachorro que você ama tanto? Você realmente acha que ele gosta disso? Eu entendo que você não faz isso por mal. E eu também não fazia. Para a indústria, o seu cachorro que você ama tanto é apenas um produto, um consumidor final que vai trazer dinheiro para eles. E você sabia que mesmo gastando esse dinheiro todo, os cães ficam cada vez mais doentes? Infelizmente, os donos têm que passar pela tristeza de ver seus cães sofrendo, perdendo eles precocemente. Para fechar a aula de hoje, eu gostaria de te mostrar esse estudo que mostra que na década de 1970, os Golden Retrievers viviam rotineiramente até 16 e 17 anos. Os Golden Retrievers agora vivem de 10 a 14 anos. Esse estudo foi feito pela Morris Animal Foundation, que é uma fundação americana que faz estudos de saúde, estudos ambientais, estudos comportamentais em mais de 3.000 Golden Retrievers desde 1974. Gente, essa é a média dessa época. Imagina, 17 anos de média. Ou seja, tinham cachorros que viviam até mais. Continuando nesse título, os Golden Retrievers agora vivem de 10 a 14 anos. Descer uma média de 17 anos para 10 é quase tirar a metade da vida desses cachorros. E pensa bem, estranha a expectativa de vida dos cachorros diminuir com o avanço da tecnologia, não? Será que essa tecnologia é desenvolvida em prol da saúde dos cachorros ou em prol do faturamento de bilhões de reais todo ano? Será que eles estão morrendo mais cedo, sem motivo nenhum? Depois dessas evidências, eu acho difícil acreditar que a indústria de rações realmente quer o bem de nossos cãezinhos. Gente, o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de lembrar que hoje na aula você aprendeu que as rações são as culpadas do câncer e das alergias nos cachorros, que a indústria elas fazem as rações assim apenas por interesse econômico deles, para que elas sejam mais baratas e ainda gere mais renda para essa indústria com a venda de remédios e tratamentos, e que a maioria dos veterinários não sabem disso, porque as grades curriculares das melhores universidades não possuem esse conhecimento avançado em nutrição canina. Currículo manipulado pela própria indústria. Você aprendeu que a castração, além de não prevenir, pode aumentar ainda mais as chances do seu cachorro ter câncer. Eu quero inclusive dar os parabéns para você que assistiu essa aula até aqui. Você já é diferente das pessoas que só reclamam que o cachorro fica doente e nada se resolve. Você é diferente das pessoas que continuam fazendo tudo sempre igual, esperando resultados diferentes. Estar aqui é a prova de que você não quer mais ser refém dessas doenças em seu cachorro. Você não quer mais ser refém do sistema. Você mesma quer ter o controle dessas doenças nas suas mãos. Se você quiser ser autora da saúde do seu cachorro para ver ele livre do câncer e das alergias, na nossa segunda aula da Semana do Cachorro Saudável, eu vou te apresentar qual é a alimentação ideal para o seu cachorro para acabar com essas doenças em específico. Você também vai entender quais são os 5 principais erros que as pessoas cometem quando tentam fazer isso sem um método. Tudo isso economizando até R$ 16.172 por ano. Dinheiro que você já iria gastar com rações hipoalergênicas caras, remédios como Apoquel, shampoos especiais, consultas veterinárias, cirurgias de castração ou de câncer e muitos outros gastos. Como a maioria desses gastos acabam passando totalmente desapercebidos e acabam ultrapassando o orçamento do nosso bolso, nós fizemos um documento com as contas feitas por baixo, com os gastos anuais dessas doenças para que você possa ter um controle. E você irá receber esse documento no grupo VIP de WhatsApp da Semana do Cachorro Saudável. Já para te adiantar, todos os gastos
com alergias, câncer e apresentados aqui na aula dão um total de R$ 16.172 por ano. De novo, R$ 16.172 por ano. Observe que esses gastos são provavelmente muito mais altos, porque no final desse documento tem muitos outros gastos que nem foram considerados nessa conta. Dinheiro que você nunca mais vai precisar gastar. O método que você veio conhecer na Semana do Cachorro Saudável serve para todas as raças de cachorros, de todas as idades e de todos os portes. E ele foi feito para mães e pais de cachorros que não têm conhecimento nenhum sobre nutrologia canina ou qualquer conhecimento técnico referente a cachorros. Você vai receber um e-mail, quarta-feira, dia 8 de julho, com acesso à segunda aula. Então fique atenta, é só abrir a caixa de entrada do seu e-mail cadastrado na Semana do Cachorro Saudável e clicar no link que você vai receber. E agora eu preciso de você para um dos pontos mais importantes dessa aula. Abaixo desse vídeo tem um espaço para comentários. Eu preciso que você comente lá. Deixe as suas dúvidas, que eu vou procurar responder todas. E conta para mim o que você mais gostou na aula de hoje. E o que você quer saber na nossa aula 2. Depois de comentar lá embaixo, se fizer sentido, compartilhe essa aula para transformar a vida de outros cachorros. Se essa aula te mostrou informações que você nem imaginava, tira um print do seu comentário abaixo desse vídeo e compartilha nas suas redes sociais. Marca a Canis Vitae e coloca a hashtag alergia nunca mais ou hashtag câncer nunca mais, que eu vou repostar diretamente na página da Canis Vitae e interagir diretamente com você por lá. Agora, se você não gostou ou acha que outras mães e pais de cachorros não precisam saber disso, não precisa compartilhar essas aulas da Semana do Cachorro Saudável. Antes que essa aula acabe, clique no botão verde escuro logo abaixo desse vídeo para você entrar na comunidade exclusiva de Facebook da Semana do Cachorro Saudável. Por lá, apenas quem se considera mãe ou pai de cachorro está nessa comunidade, está inscrito lá dentro. É um ambiente para trocar experiências com pessoas que pensam muito parecido de você. Enquanto a segunda aula não chega, você já pode aprender muito sobre o mundo saudável dos cães nas redes sociais da Canis Vitae. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. As nossas cachorrinhas realmente, assim, é nítido o quanto elas são mais felizes, o quanto a saúde delas é melhor. A nossa Larinha, né, que é a sênior lá de casa, tem 18 anos, caminhando para os 19, e com muita qualidade de vida, com muita energia ainda, né? É uma cachorra que late, que corre, que brinca, que passeia. E isso foi uma grande mudança há 5 anos que nós fizemos na alimentação delas. Tiramos completamente a ração e passamos a utilizar, de fato, os alimentos que um animal, né, como um cachorro, encontraria na natureza.